Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline do canal Máquina. E sabe sobre o que a gente vai estar falando hoje? Sobre funções de várias variáveis. Se você interessou por este assunto, fica comigo e vamos lá. Então, para falar de funções de várias variáveis, primeiro eu tenho que falar sobre a função de uma variável, que é a função que a gente tem costume. Então, como que a gente está acostumado? A gente tinha um conjunto A aqui, esse conjunto A nosso, na função de uma variável, ele é o domínio, que levava a um contradomínio, certo? Mas como que era isso, professor? Se eu tinha, ó, aqui, um X aqui, acho que essa cor não tá legal aqui. Vamos pôr, se eu consigo branco aqui. Então, a gente tinha um X aqui. Ó. Então, tinha um X aqui, que através de uma função, através da lei de uma função por uma regra, era levado em um Y, certo? Então, mas que regra é essa? Quem dava regra era F. Então, a gente tinha que F de X é igual a Y, certo? Mas agora, ó, onde os valores de Y resultante de quando eu levava, ó, para cada X, quando aplicado em F, eu tinha um valor de Y. Esses valores de Y, o conjunto deles, a gente chamava de imagem, certo? Agora, só que agora a gente vai ter o seguinte: olha, a gente vai ter um conjunto da seguinte forma aqui, ó. Então, a gente estava acostumado de uma variável. Agora, vai ter um conjunto onde? Aqui. Os nossos pontos pertencem ao plano. Aqui, o ponto, ele pertencia a uma... Então, para cada ponto na reta, você levava a outro ponto na reta, certo? Aqui, não. Aqui, ó, a cada ponto x e y, ó, cada par ordenado x, y, a gente leva em um ponto aqui, ó, certo? Aqui, ó, da reta z, certo? Mas que ponto é esse? Esse ponto aqui, ó. Então, a cada ponto x, y, leva na reta z, ó. E esse z aqui, ó, no z, esse daqui é a f de xy. Quando eu aplico a f nesse conjunto aqui, ó, R, da minha região R, ó, eu pego um ponto da região R, aplica F, eu obtenho um ponto na reta Z, que é o F de XY. Agora, se eu pego um outro ponto aqui, AB, ó, esse ponto é levado a um ponto aqui, dizer que é exatamente F de AB. Então, para cada ponto do meu plano, eu obtenho desse plano na região R, né? Eu obtenho um ponto aqui em Z, certo? Na reta Z, certo? Isso no plano, onde o meu domínio é toda a região R aqui, ó. Então, o domínio, ó, isso daqui é meu domínio. Então, o domínio aqui é a região R. A região R, né? Então, D aqui, ó, é a região R.
E a imagem são todas o conjunto das f's que eu obtenho. Ou seja, para cada ponto do plano, eu levo em um ponto do Z. Esses pontos do Z que eu levei formam a minha imagem, certo? Então, olha, mas são funções de várias variáveis. Então, isso são as variáveis no plano. Então, eu estou pegando variáveis do plano e levando numa reta. Agora, no ponto na reta, perdão. Então, eu estou pegando variáveis do plano e levando em um ponto na reta. Agora, também pode eu pegar pontos no espaço e levar em pontos em uma reta, certo? Eu posso pegar também, por exemplo, x, y, z e w e levar em um ponto na reta, certo? A F, vou tirar o W aqui, vou pôr T, só para não misturar. Então, x, y, z e t, a F de x, y, z, t. Que é igual a um W, a um ponto da reta de W, certo? Mas, professora, mas como é essa definição, claro? Então, a gente pode pegar uma N-upla, que eu falo um N-upla, e levar em um ponto numa reta, certo? Isso é função de várias variáveis. Para entender melhor, a gente vai fazer... Eu vou estar definindo agora direitinho isso. Vamos lá. Então, a gente tem no conjunto D, que é o nosso domínio aqui, ó, que é o domínio, pontos da forma x1, x2 até xn, certo? Então, n valores aqui, certo? E eu tô pegando isso, aplicando uma f e tô levando em um ponto w. Isso é a função de valores reais, ou seja, é uma função de várias variáveis. Onde esse W é a f de x1, x2 até xn. Então, eu dei um exemplo que z é a f de x e y. Então, a gente estava pegando pontos do plano e levando em um ponto da reta z. Agora, seguindo a mesma ideia, a gente está pegando pontos aqui, um ponto aqui do domínio de Rn, então, de Rn, e levando a um ponto da reta real, certo? Essa reta real a gente colocou aqui como W. Então, W é igual a F de x1, x2, até xn. Onde o D, que eu já falei, é o domínio, o W é a imagem, então, para cada ponto obtido pela f de x1, x2 até xn, eu obtenho um W. Esse W é a imagem. Esse W também a gente pode considerar, lembra que no plano, quando a gente faz aqui, no plano, quando eu faço, y igual a f de x, certo? A variável dependente era y, certo? E a variável independente era x. Aqui, então, seguindo a mesma ideia, W é a variável dependente de R. Por quê? Para você obter W, você depende desses valores aqui, de x1, x2 até xn, certo? Então, essa N-upla aqui, esse ponto
Rn, do espaço Rn, é a variável independente. Então, essas variáveis aqui do Rn é a variável independente. Onde esses xj aqui, que são esses pontos aqui, são as variáveis de entrada, e o w é a variável que você obtém, que seja, ou seja, a de saída. O que significa? Ser, ó, através, ó, tendo essas variáveis aqui, sem nenhum você aplica a f, que é a regra. Aplicando a regra, você obtém w. Então, você entrou com esses dados aqui, com esse núcleo. Quando você aplicou f, você teve como variável de saída w, certo? Então, sabendo disso, agora a gente vai, eu vou dar um ponto e a gente vai ter uma regra, que é a função, para obter o resultado, que é a imagem, tá? Então, vamos ver esse exemplo, que é esse daqui, ó, certo? Então, nosso exemplo é esse daqui. Eu tenho que a regra, que é a f de xy, para cada xy, a regra fala que vai pegar o primeiro valor, que é o x, elevar ao quadrado, mais valor de x vezes y ao cubo. Então, vamos... Para isso, ele quer a f do ponto 2 e 3. Então, 2 é meu x e o 3 é meu y. Então, vou aplicar a regra no ponto 2 e 3 e vou obter a imagem disso, que é 2 ao quadrado, né? Que é x ao quadrado, então é 2 ao quadrado, mais o valor de x aqui é 2, né? Vezes o valor de y elevado ao cubo. O valor de y é 3. Então, aqui, 2 ao quadrado é 4. Mais 2 vezes. Eu tenho que resolver a potência primeiro. 3 ao cubo, não é 27? Então, aqui vai ficar 4 mais 2 vezes 27 vai dar 14. Sobe 1, 14. Então, 2 vezes 2, 4, 54, né? Certo? 54 mais 54, 58. Então, a imagem desse de 2 em 3 na reta é 58, certo? Então, eu tenho um par ordenado e quando eu aplicar f, eu obtenho um número real, certo? É, um número que pertence à reta real. Então, aqui, agora o segundo exemplo que eu tenho que f de x, y, z é igual a x menos y sobre y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma tripla. Então, eu tô pegando um ponto do espaço. Quando aplicar a f, ó, aplicar essa condição aqui nesse ponto, eu obtenho um ponto real. É um ponto na reta real, certo? Então, vai ficar f de 3 menos 1 e 2. Então, ó, é x menos y. Então, vai ficar x é 3. Então, 3 menos o valor de y. O valor de y é menos 1. Aí, embaixo vai ficar menos 1, que é o valor de y ao quadrado, mais o valor de z ao quadrado. Desta forma, eu obtenho em cima, ó, 3 menos 1. Então, vai ficar 3 mais 1, que vai dar 4. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 2 ao quadrado, 4. Então, eu tenho que vai ser 4 quintos. Então, o valor que eu obtive, a imagem do ponto 3 menos 1 e 2 na reta real é 4 quintos, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esta aula serviu para definir funções de várias variáveis. Qualquer dúvida, vocês me procurem. E não se esqueça de inscrever no canal e de deixar
o seu like. Até a próxima!